Releio o antigo caderno já amarelo por seus 30 anos, entre pequenos artigos que escrevia para, desde aquela época, uma provável audiência, enquanto uma previsão de orçamento. Pois é, eu fazia pequenos orçamentos desde a adolescência. Relembro que a missão era ousada, com 2 mesadas, dar conta de todas as edições lançadas do chamado Formatinho, pela Editora Abril. E conseguimos, levando assim o primeiro empreendimento, que também era uma coleção, que também era um lazer. Quadrinhos. O Penso número 9 vai falar de um assunto preocupante envolvendo a arte sequencial que há mais de 100 anos oscila entre a glória e a perseguição. Quando não, pelo descaso. Mas antes, gostaria de lembrar que o projeto mauramaral.com está disponível em todos os agregadores de podcast, com destaque para o Spotify, no qual identifiquei um crescimento interessante da semana passada para cá. Obrigado, pessoal. Procure sempre por mauramaral.com. Também está disponível no Google Podcast, no Pocket Casts e, claro, no Apple Podcasts. Sobre esse último agregador, que antigamente se chamava iTunes e agora se chama Apple Podcast, mas está aí instalado no seu iPhone, eu queria fazer um pedido muito especial. Convido a todo mundo para deixar 5 estrelinhas e fazer um comentário. Isso ajuda lá no motor de buscas desse aplicativo ao podcast ficar disponível para mais pessoas e ser mais ouvido. Agradeço desde já. Lembro também que busco reconectar produtores e audiências a partir do contato direto, sem intermediação de algoritmos. Por isso, priorizo outras formas de conexão que não pelas redes sociais. No site, em mauramaral.com, busque pelo post do programa que você está ouvindo agora e comente com a sua opinião. Aproveite para assinar as notificações. É só clicar no sininho vermelho lá embaixo. Assim, você recebe diretamente em seu smartphone ou navegador aquele aviso rapidinho sobre novos conteúdos. Eu prometo usar só para novos conteúdos ou conteúdos complementares aos programas que eu estiver gravando por aqui. Entre também para o grupo de distribuição de conteúdo pelo WhatsApp. O link é fácil, mauramaral.com/direto. Está disponível no link do site, em vários lugares aí estou sempre distribuindo. Nessa fase de transição, eu ainda vou utilizar algumas redes sociais, com destaque especial para o Instagram. Procure por @mauramaral e acompanhe os bastidores do programa durante a semana. Bom, por último e não menos importante, já é possível apoiar o projeto a partir do aplicativo PicPay. Esse sistema de pagamentos inteligente funciona como uma carteira virtual que fica no seu celular e tem, entre outras vantagens, um lance chamado cashback. Cashback é tipo um troco. Em algumas transações que você faz, você pode destravar as maquininhas de débito com ele, lendo um código, ou fazer assinatura de outras coisas, ou pagar diretamente Spotify e Uber. Cada vez que você utiliza isso, você recebe em retorno um troquinho lá. Ou seja, o valor do serviço nunca é exatamente aquele, você pode ter um dinheiro de volta. Para apoiar o projeto mauramaral.com, você tem que baixar o PicPay se você já não tiver, carregar lá com seu cartão de crédito ou algum dinheirinho e procurar por Mauro Amaral Podcast, tudo junto, que você vai ver lá nossas opções de assinatura. A gente tem 2 planinhos com lá os benefícios característicos de cada um. Bom, se você quer me ajudar então nessa jornada até 2023, rumo ao contato direto entre o fluxo da minha consciência e os ouvidos da sua, a hora é essa, é bem baratinho e eu agradeço desde já. Bom, voltando. HQs, quadrinhos, gibis. Faça um recorte mental para a primeira Bienal de Quadrinhos em 1991. Estou a apenas alguns centímetros de um original de Moebius. Vejo o traço a lápis, a aquarela que esbarra aqui e ali na linha, uma visão tão intimidadora que é quase aurática. Tem uma aura de obra de arte. E eu quase choro de felicidade. Estou na Casa França Brasil, um dos locais onde rolou a primeira Bienal, e o início da década de 90 é, para mim, promissor. Estou deixando o subúrbio da infância, convivendo com outras turmas da cidade, me sinto finalmente em meio à efervescência cultural da capital carioca. Assisto a palestras, a mesas redondas, e ao final vou ainda na banca do Abreu e ao alfarrabista e arremato alguns exemplares, como uma coxinha com catupiry no Casa Velha. Bons tempos. Corta para 2019. Olho para as suas capas ainda no plástico da época, olho para as suas capas hoje que estão atrás de mim enquanto preparo o roteiro desse episódio. Essa coleção morou durante alguns anos em um depósito que eu alugava por questão de espaço. 1.500 exemplares de formatinhos, graphic novels, Conans, muitas capas possíveis, outras nem tanto, preservadas, ressignificadas. Hoje, funcionam como um objeto de culto de uma época que gostaria de ter vivido mais intensamente. Então, na dúvida sobre o caminho que queria seguir com o programa dessa semana, que foi por si só difícil em vários aspectos, começa a pintar na minha timeline um susto impensável.
Como se 2019 não cansasse nunca. O prefeito da cidade da qual eu vivi a efervescência dos anos 90, hoje é mais como um antiácido. Um veneno que polui a água da criatividade, como que fazendo bolhas que nos irritam o nariz. Em vez de se recolher a sua insignificância, ele manda recolher uma publicação e outras tantas. Em um movimento anticonstitucional. Provinciano. O que se segue é um cenário mais ou menos coreografado. Começa com um vídeo em um tom quase histérico sobre um assunto que chega aos ouvidos do alcaide em função da reverberação de um Twitter de uma mãe indignada com um quadrinho comprado por seu filho na Bienal. A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado inclusive na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. Portanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade. No mesmo dia 6, o desembargador Heleno Ribeira Pereira Nunes, do Tribunal de Justiça Fluminense, concede liminar para proibir a Prefeitura do Rio de Janeiro de buscar e apreender obras na Bienal do Livro e caçar a licença de funcionamento do evento. E, em paralelo, um youtuber arremata o acervo, envolve em plásticos pretos, cria uma ação e uma reação a esse movimento. Que eles entendam de uma vez por todas que nós temos o controle do país, que é a população que determina o futuro da nação, que nós unidos somos muito mais fortes que qualquer repressão que eles possam tentar implementar. Então, para poder passar um recado de união e para poder mostrar para essas pessoas que eles não irão censurar conteúdos LGBT, eu tomei uma atitude hoje. Eu comprei todo o estoque de todos os principais livros com temática LGBT da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E todos eles serão entregues de graça amanhã para quem estiver na Bienal e quiser um livro de graça. Cada um dos livros vai estar embalado em plástico preto com um aviso. Este livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. Para você conseguir o seu livro, só o que você precisa é ir na Bienal do Livro amanhã, sábado, dia 7, e ir na praça central da Bienal, se estiver chovendo no palco Maracanã. E lá você pode pedir o seu exemplar de graça. Vai ter uma pilha, uma montanha de livros, embalados individualmente com a censura que você, Crivella, quis implementar, só que com um recado um pouco diferente. Não precisa correr, não precisa ir desesperado, vão ter milhares e milhares de livros lá disponíveis gratuitamente para vocês. Todos eles relacionados à temática LGBT. Todos eles tendo esse assunto como principal motivo. O livro que você vai ganhar vai ser na sorte. Todos eles vão estar embalados com plástico opaco, né? Então, eu não sei qual vai ser. Na manhã de você... sábado, contudo, a liminar é derrubada. Há uma certa controvérsia na mídia pela decisão da Prefeitura de mandar recolher os livros que tinham conteúdo de homossexualidade, atingindo um público infantil, um público juvenil. O que nós fizemos é para defender a família. Esse assunto tem que ser tratado na família, não pode ser induzido, seja na escola, seja em edição de livros, seja onde for. Nós vamos sempre continuar em defesa da família. E fiscais passeiam pelos corredores procurando qualquer literatura LGBTQI que possa ofender aos delicados preceitos morais dos eleitores do prefeito. Não sem que os cariocas lá dentro do Rio Centro mostrem quem, afinal, tem que mandar na cidade. A questão aqui é que ler o artigo 5º da Constituição e ter o direito a se manifestar não é o problema. Xingar muito no Twitter também não. A questão envolvendo a ronda de fiscais de costumes na Bienal esconde um movimento calculado e político. A proibição é palanque para os 29% que, sabe-se lá por quê, ainda apoia o atual estado de coisas. É a Bienal dos ressentidos. Dos que, desprovidos de um lugar na atual configuração e formação de identidades, clamam por retrocesso.
A pauta de costumes é uma pauta do pior costume de todos, a canalice. Do ganha-ganha eleitoreiro, e apenas isso. A única capa possível de 2019, portanto, é a da imagem proibida. Não como apenas manifesto identitário, mas como resistência. E como alerta para a única forma de não deixar o seu amigo aí do lado, sua tia, seu tio, seu colega de trabalho cair nesse tipo de armação. A minha mãe é professora, né? Então posso dizer que a música e a educação mudaram a minha vida. E eu tô falando sobre isso porque é importante que a gente ressalte o valor da educação. Tudo começa pela educação. Tudo se cria através da educação. Tudo se transforma através da educação. Eu sei que nós hoje estamos vivendo tempos difíceis, mas nós somos fortes. Nós somos do bonde pesadão, não é isso? E juntos, focando na educação, nós podemos mudar o mundo. Beleza? Tamo junto? Tamo junto? É isso aí. Educação. Mais do que nunca, em 2019, ou você tem, ou você está do lado errado da história que precisamos reescrever. Quem vem comigo? MauroAmaral.com é a conexão direta entre o fluxo de minha consciência e os ouvidos da sua. O podcast está disponível em todos os principais agregadores, sempre procurando por MauroAmaral.com. Siga no Spotify, dê 5 estrelinhas no iTunes, nos encontre no Google Podcast, no Pocket Casts ou onde mais você curtir histórias em áudio. No site que hospeda o programa, você encontra ainda o link para a nossa newsletter para o grupo de distribuição de conteúdo. A nossa rede social prioritária é o Instagram. Procure por @MauroAmaral e acompanhe os bastidores durante a semana. E eu ainda respondo e-mails em eusou@mauroamaral.com. Roteiro, edição e mixagem, Mauro Amaral. Você ouviu vozes de Felipe Neto, Isa, o Povo da Bienal e, claro, Marcelo Crivella. Penso número 9, gravado em 8 de setembro de 2019.